Olá galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para fazer mais um vídeo. E nesse nosso vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto que tem repercutido muito, né? Que as pessoas, não só aqui do Brasil, mas do mundo inteiro, está vivenciando esse momento, que é sobre o coronavírus, né? E sobre pandemias que já aconteceram em outras épocas, né? Em épocas passadas. Então eu resolvi fazer esse vídeo, né? Porque é um momento que o mundo todo está vivenciando. Eu acho importante falar um pouco sobre isso. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para vocês se inscrever aqui no canal, deixar um like e, se possível, deixar um comentário, ok? Então, o nosso vídeo de hoje, né, eu vou falar sobre as pandemias que aconteceram no espaço geográfico, né, no decorrer da história, todas as epidemias que aconteceram desde de séculos e décadas passadas. Bem, a pandemias, né, como todos já sabem, né, muitas pessoas já ouviram falar, né, que é um assunto que está sendo muito falado, né, todos os dias nos jornais. As próprias pessoas estão vivendo isso em suas vidas, né, com o aparecimento do novo coronavírus, né, de uma cepa, né, chamada Covid-19, né. Então, achei importante falar um pouco desse assunto, né? E eu resolvi fazer esse vídeo. Bem, existem, né, os surtos, as epidemias, as endemias e as pandemias. Uma pandemia, ela acontece sempre, né? Ela sempre vai ser causada por uma doença, né? Uma doença infecto-contagiosa, que o próprio nome já diz, né? É infecto-contagiosa, seria uma infecção contagiosa. Então, uma pandemia, ela sempre começa de uma epidemia, ela sempre começa de um local, né, onde ela surge, aquela doença, e por ali ela vai se espalhando, através de uma pessoa, já vai passando para outras, né, e assim vai acontecendo uma epidemia local. E para ela ter um nível de pandemia, ela precisa ser de uma dimensão geográfica a nível global, né? Abrangendo todo o planeta Terra. Aí seria considerada uma pandemia. Então, isso seria, né, as pandemias. Eu vou falar sobre as pandemias passadas, além de falar um pouco dessa pandemia, né, que está acontecendo agora no mundo inteiro. Eu vou falar sobre pandemias passadas também, que ocorreram em outras décadas, né? A primeira pandemia que houve foi a pandemia causada por gripe. Essa pandemia, ela abrangiu ali a Ásia, a Rússia e a China. Ela foi causada por gripe, pelo vírus influenza. Ali na Ásia, ela aconteceu no ano de 1580. Na Rússia, em 1732. E a terceira foi na China, nos anos de 1781 e 1830. Bem, essas foram as primeiras pandemias, né? As primeiras pandemias que ocorreram na história, elas foram causadas por gripe, né? E a segunda onda de epidemia que aconteceu, ela também foi causada por gripe. Foi ali no século XIX, né? Aconteceram também essas epidemias de gripe, que foi, a primeira foi a gripe russa, né? Que ficou conhecida como gripe russa, no ano de 1889. A segunda foi a gripe espanhola, né, que foi em 1918. A terceira que ficou conhecida também como gripe asiática, no ano de 1968. E a gripe de Hong Kong também, no ano de 1968. Bem, dessas gripes, né, uma que foi bastante devastadora, que matou mais de 40 mil pessoas, foi a gripe espanhola. Ela ficou conhecida, né, por matar muitas pessoas, e foi, na época, né, abrangiu o mundo todo. O mundo todo ficou com pessoas contaminadas pela gripe espanhola. Foi uma pandemia que devastou também milhares de vidas, né?
Outra pandemia também que teve, causada por vírus de gripe, dessa vez foi o H1N1. Foi uma pandemia, né, que se originou no México, e ela também matou mais de 17 mil pessoas, né, na época. Foi no ano de 2009 e ela acabou aí também dizimando 17 mil vidas, né. Ela ficou conhecida como gripe suína. E dessa gripe suína se originaram outras gripes, né? A gripe A, né? E a gripe mexicana. Por ela ter surgido lá no México, ela ficou conhecida por gripe mexicana. Ela surgiu no ano de 2009 e ela foi provocada pelo vírus H1N1. Ficou conhecida como gripe suína. Uma outra pandemia também que teve foi a pandemia causada por cólera. Ela aconteceu nos anos de 1800, né, nas décadas dos anos de 1800. A primeira pandemia causada por cólera, ela surgiu na Índia no ano de 1816. A segunda pandemia causada por cólera, ela surgiu na Europa e na América do Norte em 1852. A terceira pandemia causada por cólera, ela surgiu na África e na Europa em 1863 e 1875. A quinta pandemia causada por cólera foi na Alemanha no ano de 1892. E a sexta pandemia causada por cólera foi na Rússia, né, no ano de 1899. A sétima foi na Indonésia, no ano de 1961, e a última foi na União Soviética, em 1866. Essas foram as pandemias causadas por cólera, né? Nos anos de 1800, né? Nessas décadas, né, desses anos de 1800. Hoje em dia, a cólera, nessa época, eles não tinham ainda achado nenhuma vacina eficaz, né? Por isso ela veio e matou aí milhares e milhares de pessoas. Mas hoje em dia a doença de cólera, ela já está bem, ela já está bem, ela já existe uma cura, né? Não seria bem cura, seria mais uma prevenção. Hoje em dia já existe uma vacina que previne contra o cólera. E essa doença ainda está presente, né, em alguns países, né, inclusive aqui no Brasil. No Nordeste foi identificado, né, alguns casos de cólera, mas, né, para a nossa tranquilidade, né, da população do mundo inteiro, que ela foi uma doença também de origem, né, pandêmica, né, que abrangiu vários países do mundo. Para nossa tranquilidade, hoje ela já existe uma vacina que essa vacina ela é um tipo de prevenção contra essa doença de cólera. Outra pandemia também que teve foi uma epidemia causada pelo vírus HIV, que ficou conhecida como AIDS, né? A AIDS ela surgiu na República Democrática do Congo, na África, no ano de 1920, né? E essa doença ela surgiu há mais de 30 anos atrás. E a AIDS, até os dias de hoje, foi contabilizado que ela já matou mais de 40 mil pessoas. E teve também uma outra pandemia que ela surgiu na Europa. Ela não é bem uma pandemia, mas eu achei interessante falar sobre ela, né? Ela foi mais uma epidemia, porque ela surgiu ali na Europa, Inglaterra, Londres, e ela ficou abrangindo outros países europeus, né, vizinhos. Ela foi uma doença, né, que ficou conhecida como suor inglês, e os sintomas dela eram terríveis, né, como sintomas de qualquer outro tipo de doença. E alguns cientistas, eles nunca descobriram, né, a causa dessa doença. Diziam que ela era provocada por um antavírus que vivia em ratos, né, e passava para os seres humanos. E devido às condições de má higiene, né, dos europeus, dos ingleses na época,
e mais especificamente os ingleses, dizem que eles não tinham muita higiene, né? E isso daí foi uma das causas, né, que cientistas achavam, né, os estudiosos dessa área, achavam que teria acontecido, né, pela má higiene, né, por causa dos ratos que andavam circulando, que era um vírus chamado antavírus, né, que vivia em ratos. E essa daí não foi bem uma pandemia, mas foi uma epidemia, né, que ela alastrou-se ali pelos países europeus. O nome dessa doença chamava-se suor inglês, né? Ela teve esse nome por causa da sudorese, né, que provocava nas pessoas. E ela matava a pessoa em 24 horas. Quem conseguisse passar dessas 24 horas já poderia se considerar salvo, né? Essa foi mais uma epidemia, né, que aconteceu. Agora nós vamos ver outras pandemias, né, que aconteceram, como a peste negra. A gente vai ver um pouquinho sobre cada uma dessas outras pandemias que aconteceram. Inclusive, eu vou falar também um pouco sobre o coronavírus, né, que eu sei que isso daí não é novidade para ninguém, né, muitas pessoas já estão acompanhando nos jornais, mas eu vou falar sobre um pouco sobre também o coronavírus. A gripe espanhola, também conhecida como gripe de 1918, foi uma vasta e mortal pandemia do vírus influenza. De janeiro de 1918 a dezembro de 1920, infectou uma estimativa de 500 milhões de pessoas, cerca de um quarto da população mundial na época. Estima-se que o número de mortos esteja entre 17 milhões e 50 milhões, e possivelmente até 100 milhões, tornando-as uma das epidemias mais mortais da história da humanidade. Foi durante a Primeira Guerra Mundial onde apareceram relatos da doença e mortalidades na Alemanha, Reino Unido, França e Estados Unidos. Os historiadores e especialistas da área da saúde não sabem o local exato de onde esse tipo de gripe surgiu, mas como a Espanha não estava envolvida com a guerra, não havia necessidade de censurar a imprensa, e assim as notícias sobre as enfermidades se espalharam-se a partir da imprensa espanhola, a partir do que ela noticiava. Foi por essa razão que a pandemia recebeu o nome de gripe espanhola, e ela se alastrou também por outros países, incluindo o Brasil. A peste negra provavelmente teve sua origem na Ásia Central ou na Ásia Oriental, de onde viajou ao longo da Rota da Seda, atingindo a Crimeia em 1343. De lá era provavelmente transportada por pulgas que viviam nos ratos que viajavam em navios mercantes genoveses, espalhando-se por toda a bacia do Mediterrâneo, atingindo o resto da Europa através da Península Italiana. Estima-se que a peste negra tenha matado entre 30% a 60% da população da Europa. No total, a praga pode ter reduzido a população mundial de 475 milhões para 350 menos 375 milhões no século XIV. A população da Europa demonstrou cerca de 200 anos a recuperar o nível anterior, e algumas regiões como Florença. A praga retornou várias vezes como surtos até o início do século XX. A doença de tifo surgiu durante as Cruzadas. As Cruzadas ocorreram em 1096 a 1270. Elas foram expedições organizadas e comandadas pela Igreja Católica, a fim de recuperar Jerusalém, que estava sob o domínio dos turcos, e reunificar o mundo cristão. Ainda haviam também interesse sobre o comércio de rotas comerciais. Então, as cruzadas aconteceram, de aparecer essa doença durante as cruzadas, A história aqui relata que aconteceu essa doença,
chamada tifo, em 1489, na Espanha, durante a luta entre espanhóis cristãos e os muçulmanos, em Granada, na Espanha. Os espanhóis perderam 3.000 pessoas na guerra e 20.000 com tifo em 1542, e 30.000 pessoas morreram de tifo enquanto lutavam contra os otomanos nos Balcãs. A doença também matou inúmeros prisioneiros no campo de concentração nazista durante a Segunda Guerra Mundial. A gripe de Hong Kong, em 1968, iniciou-se na China, e o surto se espalhou para Hong Kong em julho de 1968, causando 500.000 casos em apenas 2 semanas. A pandemia alcançou os Estados Unidos a partir de soldados que lutavam na Guerra do Vietnã. Na Europa, a doença foi diagnosticada em setembro do mesmo ano, tendo alcançado a América do Sul e a África do Sul um ano depois. Covid-19. O Covid-19 é uma pandemia que ainda está percorrendo em seu curso. O Covid-19 é um vírus, coronavírus. A doença surgiu com seu primeiro caso em Wuhan, na província de Hubei, na República Popular da China, em 1 de dezembro de 2019. De acordo com pesquisadores, o vírus teria se originado de animais de origem zoonótica, porque as primeiras pessoas que apresentaram sintomas da doença eram frequentadores do mercado atacadista de frutos do mar de Wuhan, que também vendiam animais vivos. Foram confirmados em pelo menos 188 países e territórios com grande quantidade de pessoas infectadas. De acordo com a pesquisa da Universidade de Agricultura do Sul da China, o pangolim pode ter sido o hospedeiro intermediário do vírus, enquanto pesquisas do Centro Chinês para o Controle e Prevenção de Doenças encontraram similaridades com a genética de morcegos e cobras. Os cientistas estudaram 1.000 amostras de animais selvagens e determinaram que os genomas das sequências de vírus estudadas no pangolim eram 99% idênticos ao dos pacientes infectados pelo coronavírus em Wuhan. Em 11 de fevereiro de 2020, Tedros Adhanom Ghebreyesus, chefe da OMS, da Organização Mundial de Saúde, anunciou o nome oficial da doença, que passaria a ser chamada de Covid-19, porque a palavra coronavírus refere-se ao grupo que o vírus pertence e não à última cepa descoberta, sendo que o vírus em si foi designado por SARS-CoV-2. Os coronavírus são uma grande família de vírus comuns em muitas espécies diferentes de animais, incluindo os camelos, o gado, gatos e morcegos. Raramente, os coronavírus que infectam animais podem infectar pessoas, como exemplo, o MERS-CoV e o SARS-CoV. Recentemente, em dezembro de 2019, houve a transmissão de um novo coronavírus, que é o SARS-CoV-2, o qual foi identificado em Wuhan, na China, e causou o Covid-19, sendo em seguida disseminada e transmitido de pessoa a pessoa. Por se tratar de uma pandemia, quase todo o mundo foi contaminado pelo Covid-19. Os países mais infectados do mundo foram os Estados Unidos, com 3,4 milhões de casos da doença, com mais de 135 mil mortes. O segundo mais infectado, atualmente, agora no momento, é o Brasil,
onde mais morrem vítimas da Covid-19, com 74 mil mortes. O Brasil é também o segundo em número de casos confirmados, com 1,9 milhões. A América Latina já registra mais de 130 mil mortes, mais da metade delas só aqui no Brasil. Vamos ver aqui agora uma lista de países somente com casos confirmados. Lembrando que hoje é dia 24 de julho de 2020, sexta-feira, 8 horas da noite, e eu tive essas informações tiradas do Wikipedia Google. Essas foi uma lista somente de casos confirmados nesses países que eu acabei de falar. Não esquecendo que esses dados foram retirados do Wikipedia Google no dia 24/7/2020. Então, é isso aí, pessoal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que tenha sido útil e passado para vocês muitas informações. É isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!